Cordiais saudações, seja bem-vindo à Presidência Aberta. O meu convidado de hoje, Daniel Francisco Chapo, natural de Inhaminga, província de Sofala, nasceu a 6 de janeiro de 1977, é jurista formado em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane, com especializações em Conservador e Notariado e um mestrado em Gestão de Desenvolvimento pela Universidade Católica de Moçambique. Ao longo da carreira foi docente de Direito Constitucional e Ciências Políticas, locutor na Rádio Miramar, na cidade da Beira, conservador em Nacala Porto e administrador do distrito de Palma, em Cabo Delgado. Inclusive foi também administrador de Nacala Aveiro. Em 2016 foi nomeado governador da província de Inhambane e atualmente é candidato à presidência da República de Moçambique pelo partido Frelimo. Daniel Chapo, bem-vindo à presidência aberta. Muito obrigado, Emerson. Notei e contei nas quase 88 páginas do manifesto eleitoral do seu partido que as palavras jovens e juventude são das mais referenciadas, cerca de 30 vezes. E nesse mesmo manifesto, a juventude é descrita como sendo o motor do progresso. O que a juventude do nosso país representa para si? Para mim, a juventude representa o futuro. E como disse muito bem, no nosso manifesto eleitoral, as atenções vão para a juventude. Vão para a juventude e, como sabe, até no último mandato foi, portanto, formado uma Secretaria de Estado para a Juventude e Emprego. Isto é uma prova clara e inequívoca de que sempre estivemos virados com atenções para a nossa juventude. E para responder à sua pergunta, para mim, a juventude representa o futuro. E o futuro começa hoje, não é? Então, a resposta que eu tenho é esta, em relação à juventude, porque é extremamente importante pensar na juventude, porque ela tem a força física, como eu disse, força intelectual, tem criatividade, tem visão e sobretudo, pensa fora da caixa, e pensar fora da caixa permite ter muita criatividade e resultados completamente diferentes daquilo que nós habituamos. Por isso que a aposta vai ser realmente na juventude. Começa hoje. Tudo bem. Deve ter acompanhado pelas redes sociais, aparentemente é uma pessoa ativa nas redes sociais, tem acompanhado questionamentos tais como é que se justifica num país maioritariamente composto por jovens de faixa etária jovem existirem na lista do Partido Frelimo para a Assembleia da República pessoas acima dos 65 a 70 anos de idade. Como é que se justifica isso? É preciso que se perceba que a candidatura, por exemplo, da Frelimo, que é uma candidatura jovem, não é? Sou o único candidato que nasceu depois da independência e, como disse muito bem, 6 de janeiro de 1977. Isto é uma aposta clara no próprio Partido Frelimo, na juventude, sobretudo representado, portanto, pelo candidato que é jovem. Mas também precisamos de perceber, nós os jovens, que o país é feito por todas as gerações, primeiro. Segundo, é preciso que o jovem perceba que também vai para os 65. Não sei se me faz. Aí vai chegar lá, não é? É o caminho de todos nós. Até ao chegar lá, se chegamos aos 65, temos que agradecer a Deus, não é? A quem nem vai chegar. Então, é preciso que se perceba que, apesar de sermos jovens, o país não é feito só por jovens. E o jovem também precisa de perceber que está a ir para lá. Um dia vai chegar lá. E quando chegar a vez dele aos 65 anos. Infelizmente, na vida, muita gente não tem empatia. Empatia o que é? É estar no lugar do outro, não é? Colocar-se no lugar da outra pessoa. Portanto, a juventude dá-nos a sensação de que a vida sempre vai ser jovem, não é? Mas é preciso percebermos que também vamos chegar lá. O que eu quero dizer, resumidamente, respondendo à sua pergunta, é que é um país jovem, sim, 60%, 70% somos jovens, mas não podemos nos esquecer das outras gerações. Foi graças a estas gerações que nós estamos aqui, não é? É preciso respeitar as gerações e, sobretudo, para quem quer ser presidente da República, tem que ter consciência que é presidente de pessoas de todas as idades. É presidente de crianças, é presidente de jovens, é presidente de adultos, é presidente até de idosos, é presidente até de pessoas necessitadas e, sobretudo, idosas. Então, quero realmente dizer, Emerson, que é muito importante termos uma candidatura jovem, que é esta que está consigo aqui, que tem as atenções viradas para a juventude, porque também é jovem,
como disse muito bem, mas nunca nós devemos nos esquecer do passado e que nós estamos aqui, por exemplo, eu e Emerson, porque os nossos pais não estão com a nossa idade e temos que nos recordar que temos que cuidar dos nossos pais. E tenho deixado esta mensagem nos comícios eleitorais, que nós como jovens temos que perceber que aquilo que nós estamos a fazer aos nossos pais é um espelho para os nossos filhos. Amanhã, quando eles crescerem e serem jovens como nós estamos hoje, vão fazer a mesma coisa. Portanto, temos a obrigação e a responsabilidade de cuidar muito bem dos mais velhos, e porque amanhã também vamos ser os de 65 anos e vamos querer que os nossos filhos também nos cuidem. Portanto, é preciso que tenhamos este ciclo como... Exatamente. E perceber que o ciclo da vida é assim. O futuro é hoje. Nós, como jovens, temos essa responsabilidade de pegar o país, pensarmos no futuro, desenvolvermos Moçambique, criarmos melhores condições para a população moçambicana, mas com consciência que, apesar da população moçambicana ser a maioria jovem, também temos pessoas que não são jovens e que amanhã eles também, ou nós, queria dizer, vamos também ser, vamos estar nesta idade e não vamos querer que as pessoas excluídos da sociedade. Por isso que a governação que estamos a pensar é uma governação de inclusão, governação de todos nós. Tudo bem. Outro assunto, outro ponto que eu também pesquisei a nível do manifesto do Partido Frelimo é que faz menção em apostar na inclusão financeira dos jovens. O que isso significa na profundidade e como será feita esta tal inclusão financeira? Esta é uma boa pergunta. Como leu muito bem o nosso manifesto eleitoral e percebo que leu mesmo, sim, está concebido lá, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento. A inclusão financeira da juventude significa que a idade mais ativa que um ser humano tem é a juventude. E é uma idade em que também, em termos de mente, há muita criatividade. Por isso que a nossa aposta é na juventude. E onde também a pessoa está ativa em termos de trabalho, porque tem força física e intelectual, é na juventude. E não há melhor coisa que, quando nós estamos a pensar na inclusão financeira, pensarmos na juventude. Isto é, há muita juventude com criatividade, até de empreender, de criar empresas, de investir em várias áreas, mas estes jovens não fazem crescer os seus negócios, principalmente porque têm a questão financeira, que é fundamental na vida da juventude. E nós, ao concebermos o Banco de Desenvolvimento, é exatamente para pensarmos em criar linhas de financiamento especificamente para os jovens, porque o jovem, pela idade, ainda espera-lhe muitos anos pela frente, e porque o Banco de Desenvolvimento é um banco que a visão não é diferente de um banco de investimento, que só financia projetos de ganhos imediatos, por isso que os juros são bastante altos. Um banco de desenvolvimento pode financiar projetos de longo prazo, tanto projetos públicos como privados. E no privado estamos a pensar principalmente os jovens, porque nós podemos acompanhar o startup, que é uma empresa que está a começar, de um jovem, e não só na incubadora, para ele poder perceber como fazer negócio, mas também financiar para que este jovem cresça. Porque quanto mais ele crescer, vai empregar mais jovens, e o emprego de mais jovens, vamos ter mais jovens a gerarem renda, a gerarem salários e fundamentalmente também a pagarem impostos. E a economia é isso, que vai fazer com que o país cresça e com base em taxas, em impostos, e o Estado começa, portanto, a investir em infraestruturas. A questão das estradas, a questão do abastecimento de mais água, a questão também de infraestruturas de saúde, a questão também de infraestruturas de educação. E é este conjunto que faz com que melhore a vida dos moçambicanos, que no fundo é nosso objetivo principal, mas com a aposta principal na juventude. Exato. Outro dos meus descontentamentos da juventude tem a ver com a questão do emprego e a habitação. O manifesto apresenta como uma das soluções para a habitação a existência de parcerias público-privadas. Exatamente. Como uma das soluções. Exato. A minha questão é, será funcional? Sim, será. Porque assim, Emerson, habitação, a semelhança de transporte, a semelhança da agricultura, a semelhança de logística, é negócio. Sim. Sendo negócio,
nós, numa parceria público-privada, vamos encontrar parceiros, e já existem, para poderem fazer habitação de baixo custo, porque o poder de compra da juventude moçambicana também não é grande. Daí que, com a construção de habitação para jovens de baixo custo, o que vai acontecer é que as casas vão estar disponíveis para jovens, os jovens vão concorrer, vão entrar, vão viver, enquanto vivem, vão, portanto, se forem jovens que trabalham, vão, portanto, pagando poucos aos poucos, durante 10, 15, 20 anos, enquanto já está lá. Isso que estou a dizer não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que acontece. Só é difícil quando o Estado quer construir casa para o jovem. Não é papel do Estado este. O papel do Estado é promover, é fazer essas parcerias público-privadas, criar políticas que permitem os investidores, tanto nacionais como estrangeiros, fazerem negócio. Exatamente. E é neste sentido que realmente estamos a pensar e é possível. Vou dar um exemplo. Um exemplo que aconteceu aqui em Maputo, que todo mundo conhece, é o exemplo da Vila Olímpica. Infelizmente, as casas não eram casas concebidas para resistirem durante vários anos. Estavam concebidas só para efeitos daqueles Jogos Olímpicos. Mas o que nós estamos a pensar é aquele modelo, não é? Mas um modelo de casas um pouco mais resistentes para a nossa juventude. Foi governador provincial antes e com a presença da figura do secretário de Estado. Se vencer, é para manter a fórmula ou tem uma outra ideia? Para a questão da figura do secretário de Estado. A figura do secretário de Estado, estamos neste momento a fazer uma reflexão e em função desta reflexão, como eu disse, o chefe de Estado dirige o país todo e o país tem várias sensibilidades. O que nós fizemos neste momento é ouvir as sensibilidades e, em função das sensibilidades, podermos tomar decisões. Agora, o que eu posso lhe dizer é que há uma visão de reduzir o despesismo do Estado. E a redução do despesismo do Estado, uma das medidas que podem ser tomadas é exatamente esta, de refletir o modelo de descentralização provincial, porque há situações, como disse muito bem, eu fui governador da província, em que a sociedade, no seu todo, como sociedade moçambicana, chega à conclusão que há sobreposições. E nos locais onde realmente há sobreposições e achamos que há necessidade de reduzir, no âmbito do princípio da redução do despesismo do Estado, podemos realmente encontrar uma forma de fazer um modelo que seja simples, mas mais funcional, mais executivo e que possa produzir resultados melhores. Pela primeira vez, nota-se na campanha eleitoral de forma ativa os ex-presidentes de Moçambique do seu lado. Isso tem algum significado para si, particularmente, ter o presidente Chissano, ter o presidente Guebuza do seu lado a correrem dia a dia na campanha? São presidentes honorários do nosso partido e, sendo presidentes honorários do nosso partido, tem sido regra, quando arrancam as campanhas eleitorais, convidá-los para fazerem parte, por uma questão de honra, não é, do nosso partido e das figuras emblemáticas que são, fazerem parte da campanha eleitoral. Mas também, confesso-lhe que, como uma geração que nasceu depois da independência, ter pessoas deste calibre, que já dirigiram o país, é extremamente importante, porque vão transmitir a sua experiência, vão realmente permitir que não possamos cometer erros, porque pode acontecer que queiramos fazer alguma coisa e eles possam dizer que não, isto aí já aconteceu e o resultado, a solução é esta. Não há margem melhor coisa do que ter estas figuras a fazerem a campanha e também ter estas figuras no futuro como conselheiros. Não é? Nós somos mais novos, somos jovens, sim, e às vezes a juventude, por causa da força física e intelectual, é só ver quando estamos a conduzir com esta idade que nós temos. Conduzimos sempre a alta velocidade por causa da idade, mas quando tiver os 60, 65 anos de idade, vai ver que vai reduzir. É mais pausado. É mais pausado. Então, são figuras emblemáticas do nosso país, do nosso partido, da região, do continente e do mundo, com uma experiência enorme de fazer campanha, o que estão a fazer agora, mas também no futuro de dar conselhos a nós, os mais jovens, para podermos desenvolver o país. Para ajudar no processo de tomada de algumas decisões? São figuras que, a nível do nosso partido, primeiro, são presidentes honorários. E em qualquer país do mundo, os ex-chefes de Estados sempre têm um conselho. E são conselheiros que
devem realmente continuar a contribuir para o desenvolvimento do nosso país. E como eu disse aqui, tem muita experiência, uma bagagem enorme, já fizeram tanto por este Moçambique e achamos que vamos continuar a respeitar estas figuras pela posição que merecem e são figuras emblemáticas que são. Uma das coisas que também tem inquietado algumas pessoas é como os cargos por indicação política são feitos. Há algum critério de escolha que vai usar na altura de fazer de apontar alguns nomes por indicação política? Há um critério de escolha? Sem margem de dúvidas. O critério fundamental é a meritocracia. Tem que haver mérito. A pessoa tem que ser competente, responsável, uma pessoa patriota e uma pessoa disposta a servir o povo e servir o Estado moçambicano e não se servir a ele. Este, Emerson, vai ser o critério fundamental para que realmente alguém seja nomeado. Porque a responsabilidade, a competência, a meritocracia, a disposição de servir o Estado moçambicano e servir o povo moçambicano são critérios fundamentais para este novo paradigma de governação que nós pretendemos fazer nos próximos anos. Portanto, é esta a resposta que eu posso lhe dar. Essa vai ser a base, a meritocracia. Não é porque correu muito na campanha consigo? Não. Porque eu estive ali no momento de apoio. Pode ter corrido e ser uma figura com meritocracia. Aí não há problemas. Mas esta não vai ser a base. Não vai ser a base vai ser... fundamental. Não, o critério fundamental vai ser a meritocracia. Exatamente. E temos moçambicanos, na sua maioria jovens, até anónimos, bastante competentes, bastante responsáveis, bastante patriotas, bastantes com... Há um trabalho que está sendo feito de identificação, sem as próprias pessoas saberem, mas quando chegar a vez da constituição do governo, de certeza absoluta que a população moçambicana vai dizer que sim, senhora, são estes que nós estávamos à espera, porque o povo moçambicano conhece a cada um de nós, conhece as figuras que têm mérito e conhecem figuras que também são autoridades em certas áreas. Então esta é que vai ser a nossa base para a constituição de um governo que possa realmente corresponder às expectativas do povo moçambicano. Exato. Quando esteve aqui a responder uma das questões, falou na questão da unidade, que clama-se muito, não só da sua parte, mas clama-se muito por parte do povo moçambicano a questão da unidade. Há espaço, por exemplo, para a inclusão de outras pessoas no seu governo que não sejam do seu partido? Já respondi esta pergunta várias vezes e vou voltar a responder. Exato. Muita gente, quando fala de inclusão, basta falar de inclusão, pensam logo na inclusão política. Exato. Mas o que eu quero dizer aqui é que esta é uma faceta de inclusão. Nós temos que pensar na inclusão de forma mais global. Vou dar um exemplo. Imagine que eu faça um governo só de homens. Como é que as mulheres vão sentir-se? Vão se sentir excluídas. Se eu faço um governo só de mulheres, como é que os homens vão se sentir? Também vão se sentir excluídas. Imagine, por exemplo, que eu faça um governo em que não há juventude. É um exemplo que eu estou a dar. A juventude vai se sentir excluída. Imagine que eu faça um governo só de jovens. Os que não estão jovens também vão se sentir excluídos. O que eu quero dizer aqui, Emerson, é que nós vamos fazer um governo baseado na meritocracia como um pilar fundamental, mas também de inclusão. Mas a inclusão que eu estou a dizer aqui não é inclusão política só. É inclusão sobre vários aspectos que eu fiz aqui referência. Onde cada um na sociedade se sinta que eu faço parte deste governo, não é? Mesmo que seja um irmão nosso moçambicano que seja deficiente, mas que tem mérito para fazer parte do governo, nós vamos nomear. E também os nossos irmãos que vivem com deficiência podem, sem margem de dúvidas, sentir-se inclusos, que realmente este governo é um governo de inclusão. Então, a tal unidade, a tal inclusão que está a fazer referência, vai ser neste sentido que estou a explicar aqui, no sentido mais lato, e não no sentido Meramente político. Stricto senso. Meramente política. A política também vai fazer parte, mas é uma faceta de inclusão, que infelizmente quando se fala de inclusão em Moçambique, todo mundo só pensa nesta faceta, mas é mínima. A inclusão é isto que eu estou a explicar aqui, até a unidade que está a fazer referência,
Imagine, por exemplo, que eu faça um governo que todos os membros do governo são de uma província só. Como é que vão se sentir as outras províncias? Exclusão. Exclusão, exatamente. Então, a inclusão, Emerson, é isto tudo que eu estou a explicar aqui. É preciso pensar em todas as províncias, é preciso pensar no gênero, que os homens e as mulheres façam parte, é preciso pensar, portanto, nestes aspectos todos que eu faço a referência aqui, para que realmente toda a sociedade se sinta que cada um de nós faz parte deste governo. Chá, dos anteriores presidentes da República, o que é que levaria ou aproveitaria de cada um deles como líder deste país, caso vença as eleições? Um pouco de tudo. Todos os que foram presidentes em Moçambique, desde o nosso saudoso presidente Samora Moisés Machel, seguido pelo presidente Joaquim Chissano, presidente Armando Emílio Guebuza, presidente Filipe Jacinto Nyusi, cada um deles fez coisas que achamos que nós temos que responder à sua pergunta, retirar a parte positiva do que foi feito para consolidar, não é? Identificar algumas coisas de cada um deles? São várias. Vou dar um exemplo. O presidente Samora, o saudoso presidente Samora, é um presidente e líder que sempre esteve a trabalhar com as atenções viradas para o bem do povo, não é? Sempre colocou a população, mas é preciso perceber que estávamos num contexto de revolução depois da independência. E os valores que ele defendia, de integridade, de humildade, valores de responsabilidade, de competência, de patriotismo, são valores fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. Por isso que se ouve nos comícios, sempre tenho dito que há necessidade de recuperarmos certos valores que perderam-se. É isto que costumo referir e é isto que realmente digo que precisamos de recuperar em relação à figura do presidente Samora Moisés Machel. Indo para o presidente Chissano, sem margem de dúvidas, que trabalhou bastante na diplomacia internacional para o nosso país e a questão relacionada com a paz. Foi, portanto, o protagonista da assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma, que acabou com a guerra de 16 anos. Ao presidente Armando Emílio Guebuza, é preciso reconhecer que trabalhou muito no aspecto da autoestima dos moçambicanos, a questão relacionada também com patriotismo dos moçambicanos e também o desenvolvimento de infraestruturas para o desenvolvimento do nosso país. É um aspecto positivo também a acolher. O presidente Filipe Jacinto Nyusi, como vocês sabem, quando tomou posse em 2015, o país ainda tinha conflitos permanentes pós-eleitorais. Foi preciso fazer um grande trabalho, deslocar-se até a Gorongosa, pôs em risco a sua própria vida para dialogar com o líder falecido da Renamo, Jacama, e poder, portanto, sem margem de dúvidas, estabelecer o DDR, que foi o desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens residuais da Renamo. E deixa-me aproveitar esta ocasião, Emerson, dizer que estas vão ser as primeiras eleições durante 30 anos da democracia multipartidária em Moçambique, que vamos ter eleições sem nenhum partido armado. Sim. Isto é o resultado do trabalho feito pelo presidente Nyusi. Então, cada um dos presidentes tem muita coisa positiva que vamos ter que aproveitar, consolidar para o desenvolvimento do nosso país. E como jovens, não vamos nos manter nisso. Vamos, portanto, trazer um novo paradigma de governação, fazer novas coisas, uma outra dinâmica e podermos fazer crescer o nosso país. Uma última questão. Que Moçambique gostava de ver quando tiver 58 anos de idade? Um Moçambique mais desenvolvido. Um Moçambique com melhores condições de vida para o povo moçambicano. Quando digo melhores condições de vida, é saúde, é educação, os pilares fundamentais para o desenvolvimento de um país. E deixa explicar que nós não estamos a ver a saúde e a educação como despesa, estamos a ver como investimento. Porque um país, para desenvolver, precisa ter população saudável e precisa de ter uma população muito bem educada. Mas também uma população com melhores condições, por exemplo, de água, ao nível da zona rural e urbana, a questão relacionada com saneamento do meio, com melhores estradas para dinamizar a economia do país, com melhores infraestruturas sociais, econômicas, com mais geração de renda, portanto, melhor rendimento per capita para cada um de nós, com mais dinheiro no bolso e com uma juventude a sonhar melhor e em melhores condições. E, sobretudo, Emerson,
um país onde as oportunidades são iguais para todos os moçambicanos, independentemente da sua filiação política, independentemente da sua filiação religiosa, independente da sua origem. Portanto, que todos os moçambicanos se sintam que temos oportunidades iguais para desenvolver este país. Este aqui é o meu sonho e é o Moçambique que eu gostaria de ver daqui a 50, quando tiver 58 anos. Sei que já fez os cálculos, que este vai sair com 57. Daniel Chapo, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, de estar aqui Nelson. na Presidência Aberta. Muito obrigado, Sucessos. continua a trabalhar, temos gostado muito de Presidência Aberta e, sobretudo, porque está a fazer um grande trabalho para a geração jovem. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Foi a Presidência Aberta. Até a próxima temporada.